Cruzeiro em campo diante da equipe do Flamengo, é jogo importante, 8h30 da noite no Mineirão. Já fica o convite aí, o nosso dia de jogo KTO começando às 18h30, 2 horas antes, narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues. Preparação do Cruzeiro foi encerrada ontem e uma informação na noite de ontem balançou aí o noticiário do Cruzeiro, hein? E envolve um decreto do governador de Minas Gerais proibindo publicidade de bet no Mineirão, e o Cruzeiro recebeu uma notificação da CBF. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Começando com uma informação que agitou o noticiário do Cruzeiro na noite de ontem. A gente trouxe em primeira mão no centraldatoca.com.br, e é o seguinte: o Cruzeiro pode ter que deixar de mandar jogos no Mineirão em razão do decreto publicado pelo governo de Minas Gerais, que restringe a publicidade de casas de apostas em bens públicos estaduais, hein? A CBF notificou oficialmente o Cruzeiro nesta sexta-feira sobre os impactos da nova determinação nas competições organizadas pela entidade. Os jogos deste sábado e de terça estão garantidos. O Cruzeiro não conseguir honrar os compromissos firmados nas competições da entidade, o clube teria que indicar uma outra praça. E a informação até é que o departamento jurídico do clube já trabalha para tentar reverter a situação e garantir que a Raposa continue mandando os jogos no Mineirão. Importante, como o jogo de hoje está garantido, teremos aí um bom público no Mineirão, esperados mais de 35 mil torcedores nesta noite. A bola rola, repito, às 8h30. O Cruzeiro podendo aí entrar no G4 ou seguir bem colado ali na quarta colocação, mas para isso precisa dar uma resposta, buscar uma vitória diante da equipe do Flamengo. O Flamengo que vem aí com praticamente força máxima para este compromisso. O técnico Arthur Jorge não tem Jonathan Jesus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e aí vamos ver o que ele leva para este compromisso e até em termos também de escalação, o que vai fazer o comandante português. O Brasileirão que tem 3 jogos neste sábado: Fluminense e Remo no Maracanã, Internacional e Atlético Mineiro em Porto Alegre, Cruzeiro e Flamengo. A rodada tem sequência no domingo com 6 partidas: Palmeiras e Vasco, Red Bull, Bragantino e Grêmio, Vitória e Bahia, Chapecoense e São Paulo, Santos e Mirassol, Coritiba e Corinthians. Rodada que será encerrada na segunda-feira com Botafogo e Atlético Paranaense. Em relação ao time que entra em campo amanhã, tem alguns torcedores até falando para não colocar o Fabrício Bruno devido às declarações dele, mas em relação a um time que poupe jogadores, porque querendo ou não, né, o Cruzeiro poupou no fim de semana, aí jogou com o time completo agora contra o Flamengo, logo depois já tem esse jogo contra o Flamengo mais uma vez pelo Brasileirão, e já na terça-feira tem o jogo contra o Atlético, né? Depois tem Vasco, depois Atlético de novo. O Vasco é fora de casa. Você acha que o Cruzeiro, Arthur Jorge, deveria preservar jogadores, ou é força máxima mesmo, porque não tá tendo condição de poupar no Brasileirão nesse momento? E aí depois também o Josias opina em relação a isso. Acho que tem que poupar, assim como ele fez contra o Mirassol, fez contra o Corinthians, e a tendência é que faça de novo amanhã, e tem que fazer, até porque eu não quero ouvir desculpa de desgaste na terça-feira. Porque o Atlético Mineiro também está na sua competição da Conmebol, que é a Sul-Americana, também está jogando Copa do Brasil. O calendário é exatamente o mesmo, com diferença de dias aí para jogos muito parecidos. Então, os dois elencos vão chegar com a mesma dificuldade de desgaste, e a gente sabe que o Atlético Mineiro, que está vivendo um bom momento, não tem a profundidade de elenco que tem o Flamengo, por exemplo. Então, o que eu não quero ouvir na terça-feira, independente do que acontecer, é que o time estava muito desgastado porque precisou jogar quarta e sábado com força máxima. Não acho que ele vai fazer isso, acho que ele vai fazer o que já vem fazendo, que é poupar algumas peças. A minha curiosidade está justamente em quem vai para o jogo e quem não vai, porque vocês falaram aí, por exemplo, né? O William é um jogador que a gente não quer assistir amanhã. Eu acho que a paciência esgotou, pelo menos no momento, com o William, e com razão, do torcedor. Mas eu quero ver o Fagner na terça-feira, que é o dia onde a gente tem que ir com força máxima. O Fagner vai conseguir jogar 90 minutos sábado e terça-feira, tendo em vista o que é a passagem do Fagner no Cruzeiro? São raríssimas as oportunidades em que ele faz uma sequência de 2 jogos assim, 90 minutos.
Para mim é mais importante nesse momento ter o Fagner na terça-feira. Eu não vou entender legal se for o William. Assim como, sabe, já teve o Cauã Moraes no clássico do primeiro turno em que tinha que ser o Fagner, o Arthur escolheu o Cauã foi muito mal. Quarta-feira, acho que a gente não pode também fingir que o William não vinha bem, né? Fez um bom jogo na semana passada, foi escolhido, mas nós esperávamos o Fagner porque é o titular da posição. Veio o William, foi muito mal. Então chegou o momento, né, de num jogo grande e decisivo, o Fagner ter a sua oportunidade e Deus abençoe que não vá mal, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu tenho as minhas curiosidades e aí quem que vem na lateral direita se o Fagner não puder fazer essa sequência? Considerando que o Cauã Moraes nem relacionado foi nessa quarta-feira. Talvez tenha que ser o William. E aí, para a lateral esquerda, a linha de raciocínio é a mesma, assim. Todo mundo quer ver o Vidalba. Mas você quer ver o Vidalba na terça-feira, que é uma decisão, ou você quer ver o Vidalba no sábado? Porque é outro que também não está fazendo sequências de jogos nesse momento. Ainda não fez com o Arthur Jorge. Então, o Fabrício Bruno, beleza, mas o Jonathan Jesus também não vai jogar. Aí você quer ver o Vidalba na lateral esquerda. E aí algum zagueiro vai ter que jogar, já que não tem o Jonathan Jesus. Então talvez o Fabrício tenha que jogar. E aí a gente começa a montar um quebra-cabeça baseado em questões do nosso próprio elenco hoje. Mas acima de tudo, eu quero força máxima na terça-feira para não ter essa desculpa de desgaste, que a gente estava muito cansado e por isso a gente não conseguiu jogar. Até porque vamos ver como o Atlético Mineiro vai para essa partida, né, do final de semana. Foram com força máxima agora no meio de semana contra o Bragantino. Talvez deem uma poupada agora e certamente força máxima na terça-feira. E isso é o mais importante no momento, não que o Campeonato Brasileiro não seja. A gente tem que estar na zona de classificação para Libertadores e exigir menos desse elenco nesse momento seria até um prêmio para a mediocridade deles. E isso aí da minha parte não vai ter. Então eles têm que pontuar sim e seria muito importante pontuar contra o Flamengo amanhã. Mas terça-feira é uma decisão muito importante, virou uma final de campeonato para a gente. E aí a prioridade é ter força máxima lá. Rubens Júnior também voltou. Fala, Rubens. Para dizer, Cirilo, que a venda continua muito boa, tá? Poramos há pouco junto ao Cruzeiro para o jogo de amanhã contra o Flamengo, então fica aí a expectativa para receber mais de 100 mil torcedores, né? Unindo o jogo de amanhã com o de terça-feira contra o Atlético pela Copa do Brasil. Cruzeiro com apenas, né, uma atividade, o técnico Arthur Jorge não tendo aí o Jonathan Jesus, o João Marcelo mais cotado para o setor, e fica não só a interrogação nas laterais, mas, Cirilo, o Cruzeiro que pode ter aí o Lúcio como substituto do Cajota, que vem numa sequência muito pesada, o Kenji, que ficou de fora também do último jogo, podendo reaparecer na equipe. Não acredito que o técnico do Cruzeiro possa mudar esquema tático, alterar muito, né, esse desenho do Cruzeiro, diferentemente, né, do que ele já vem tendo de conduta, mantendo ali uma base bem específica, tendo entradas pontuais. Isso deve acontecer amanhã contra o Flamengo. Temos aí mais de 34 mil ingressos vendidos, Cirilo. Ô Fabrício, o Edu falou que pra ele tem que jogar o William e Rojas amanhã, porque eles não vão jogar na terça-feira no time do Panzi. E no seu, você falou que mudaria 10, mas nos 10 você muda os dois também. Quais seriam os seus laterais titulares para terça-feira? Então, meu terça-feira seria Fagner e Vidalba. Mas eu daria uns minutos amanhã pro Fagner, para dar ritmo jogar, e tal. Né? E já colocaria o Rojas de cara amanhã, entendeu? E, na verdade, eu colocaria o Vidalba amanhã na zaga, junto com o João Marcelo. Porque não tem o Jonathan. E não tem necessidade do Vidalba jogar na lateral, porque onde coloca na lateral ele joga de zagueiro, entendeu? E passa aquela mesma confiança. Eu acho que o torcedor vai pegar um pouco no pé do Fabrício Bruno amanhã. Deixa ele de fora, coloca o João Marcelo, você tá entendendo? O João Marcelo vai jogar, porque o Jonathan tá João Marcelo e Vidalba, já poupa o cara também, aí ele já faz um exame de consciência, porque também não pode falar tudo que quer, né? Hoje em dia é assim, cara, parece terra de ninguém, irmão. Tudo bem, você não precisa falar tudo, você pode omitir algumas coisas, né? Porque o torcedor fica chateado, irmão. O torcedor gasta uma nota pra sair de caravana, viajar o dia inteiro, chegar lá, entendeu? E aí sair com cara de cachorro depois do jogo, puto, sendo zoado, e aí o cara vai dar essas... Não é legal. Fica quietinho, né? Quietinho, cara, respeita, cara. As coisas têm mudado muito, tá muito assim, sabe? Tá sem sofrência, eliminou, tá bom, tá tudo certo. Amanhã tem outro jogo, aí perde o clássico também. Tá bom, tá tudo certo. Não, é projeto pro ano que vem, calma.
Não é assim, tem que ver um pouco o lado do torcedor. Aí pouparia também Caio Jorge, dali pro Lúcio. Eu acho que eu preencheria, eu sei que o Arthur Jorge não deve ter muito essa coisa de mudar o esquema tático, cara, mas assim, tem que ter um pouco a humildade que a gente tava falando isso, é reconhecer os erros, cara. Porque se jogar do mesmo jeito que o Flamengo, vai perder de novo. Tem que ganhar o meio de campo no Flamengo, tem que se defender. Tem que ter humildade e respeito, cara, faz parte. Até pensando no jogo da terça-feira. Coloca 3 volantes. Vai com o Zé Lucas, deixa o Romero de fora também, que tá ficando cansado. Zé Lucas, Matheus Henrique, Lucas Silva. Pronto. Ou se escolher um ou outro, Felipe Moraes no meio. Deixa o menino jogar também, tem personalidade, vai jogar igual. Vai jogar, preenche o meio de campo. Ou coloca 4-3-3, mas coloca lá uma na beirada, coloca o Lúcio Rodrigues numa, João Costa na outra, coloca o... Sei lá, tem Bruno Rodrigues também, que não tá tão bem. Eu putaria mesmo pelo Felipe Moraes, sabe? Preencher o meio de campo, tira o Flamengo, joga no contra-ataque. 1-0, 1-1, sabe? Perdendo também de pouco, porque também se mudar muito e ficar exposto, vai tomar goleada. Porque o Flamengo é daquele jeito, ele joga daquele jeito ali sempre. Né? Veio aqui, goleou o Atlético, goleou o Mirassol. É um jogo muito intenso, cara. E se der mole no meio, o Atlético deu esse mole aqui, que a gente tava falando aqui com o Marcos. No outro dia, no jogo, coincidentemente, eu encontrei o Leandro Donizete. A gente se encontrou, tava fazendo uma ação. Pô, Leandro, cara, não tem ninguém que chega lá no Atlético, os caras contra o Flamengo, não dá. Vai tomar goleiro. E é isso. Preenche o meio de campo, cara. E é isso, é a humildade que eu falo, que a gente tem que, às vezes, ver. E já sabe, dá um passinho atrás pra dar 2 na frente. A gente coloca os jogadores de um time e de outro cara a cara e decide um só pra estar em campo na sua seleção. Vamos começar então a nossa brincadeira? Então é o seguinte, tá aí, ó, o cara a cara no nosso telão. Pelo lado do Flamengo, o goleiro Rossi e o Otávio contra o Cruzeiro. A nossa audiência do Instagram, 77% Rossi e 23% Otávio. Eu posso passar pra mesa aqui então, pra gente poder ver se todo mundo concorda. Concorda? É isso? Então beleza. Então o Rossi está escalado na nossa seleção do Rodada X Sports pra essa partida. Próximo confronto vai na lateral direita, tá? Vai com Varela e Fagner. Tá? Varela e Fagner, então nós vamos aqui decidir quem vai pra campo na nossa seleção. Diego. Por carreira, o Fagner tem, obviamente, uma carreira fantástica no futebol brasileiro, né? Campeão de Libertadores, campeão mundial, um cara incrível. Pela história do Corinthians, um grande ídolo. Mas hoje, no momento, eu escolheria o Varela. E aí, Tatá? Varela. Varela? Rodra? Varela, tranquilamente. Aí. Guilhermo Varela. Tá aí, então, Varela escalado pra você ligado na tela do Rodadex Esportes, Rossi e Varela por enquanto. Vamos pro próximo confronto. Em que posição que será esse confronto aí? Na defesa, com Léo Pereira e Fabrício Bruno. O zagueiro mais rápido do mundo. Fabrício Bruno, que é o zagueiro veloz. Aí, quem que você escolhe? Léo Pereira. Pra você, Rodra. Léo Pereira, um dos melhores zagueiros, inclusive, do futebol brasileiro em 2026. Pra mim, Léo Pereira. Léo Pereira. Tá. Lembramos que eu e Diogo já informamos que ele tá afastado do jogo. Tá afastado, isso. Mas é por elenco, né? Léo Pereira. Léo Pereira, jogador de Copa do Mundo. Diego Oliveira. Pra mim, o Léo Pereira também. O Fabrício Bruno teve um momento muito bom no futebol brasileiro, né? Mas principalmente depois daquele amistoso na seleção brasileira contra o Japão, parece que ele deu uma queda ali que não conseguiu voltar ao mesmo nível, né? Então, Léo Pereira. Vamos lá com Léo Ortiz e quem perdeu, produção, desculpa. Léo Ortiz e João Marcelo, porque o Juan Jesus tá suspenso, né? É verdade. Então, o Juan Jesus tá suspenso. Então, Léo Ortiz e João Marcelo. Pra você, Diego. Aí é Léo Ortiz, né? Não tem nem dúvida. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Aí, Léo Ortiz e Roda Léo Ortiz. Então, por enquanto, só deu jogador do Flamengo, hein? Só. Por enquanto, só do Flamengo. Vamos na lateral esquerda agora. Vamos ver na esquerda quem que tá lá. Ayrton Lucas e Gabriel Rojas. E agora, hein? Pra você, Roda. Gabriel Rojas pra mim. Rojas, aí. Vou de Rojas também. Pra você, Diego. Pra mim é um confronto difícil, mas eu vou de Rojas. E pra você, Tatá? Eu vou discordar dos companheiros, eu vou de Ayrton Lucas. Então ficou 3-1. 3-1. 3-1. Então o Gabriel Rojas vai pra lateral esquerda, o primeiro jogador do Cruzeiro a ficar na nossa escalação do Rodada X Sports aqui pra Flamengo e Cruzeiro. Meio campo, abrindo meio campo com a volância, em Pulgar e Romero. Pra você, Tatá. Essa é uma boa, isso é uma bela briga, hein? Coloquei você na bucha. Ou... Romero estilo, camisa pra dentro do calção, o calção erguido. Mas acho que é o Pulgar. Pulgar. Dito isso, Pulgar. Pulgar é um cara muito importante pra esse meio-campo do Flamengo pra fazer o trabalho sujo ali, né? O carregador de piano desse meio-campo do Flamengo, pra mim, é Pulgar. Pulgar 2-0. Raí. Uma belíssima temporada aí que Pulgar. Pra você, o Rodrigo. Eu vou no Lucas Romero
E assim, a minha lógica é, eu acho que o Pulgar, por mais que faça uma temporada brilhante, ele impactaria menos positivamente se jogasse no Cruzeiro do que o Lucas Romero no Flamengo. Eu acho que o Lucas Romero no Flamengo faria o que o Pulgar faz e mais um pouquinho. Por isso, pra mim, é Lucas Romero. Então tá aí, votos em 3-1 pra Pulgar. Tá? Então Pulgar na volância. Agora, a gente deixou essa bucha aí lá pro nosso Instagram, viu? Lá pro nosso Instagram, Jorginho e Gerson, a gente passou pra vocês, hein? Quanto é que foi a parcial? 76% Jorginho, 24% Gerson, hein? Tá aí. Mas aí acho que a gente também tem que considerar o fato de que a torcida do Flamengo é uma torcida muito grande, né? Maior que a do Cruzeiro, então isso também impacta nessas enquetes. Né? Dito isso, aí. Jorginho, sem dúvida alguma. E esse Eu duelo, acho o Gerson um jogador muito pouco competitivo. Os jogos da Libertadores das oitavas de final, pra mim, exemplificam como nenhum outro exemplo essa discrepância. Pra mim, o Jorginho jogou muito mais bola que o Gerson e tem muito mais pra apresentar, pra oferecer. Tenho que concordar, apesar de não mudar muita coisa, minha concordância fala pra você, Tatá, quem é? Já podiam ter colocado o Gerson em outra situação, né? Jorginho. Jorginho. E aí, Diego? Não, Jorginho, Não tem sem que sombra falar. de dúvida. Tá aí então, Jorginho. Tem mais um do meio campo, né? Fomos com o Pulgar, vai com o Jorginho. Agora essa daí também tá meio esquisita. Não tem no Instagram essa daí não? Arrascaeta e Matheus Pereira? Tem no Instagram. Ah, aí sim, ó. Nossa. Meu Deus. 90% Arrascaeta, 10%. Tá tão distante assim, ô Tadá? Tá tão distante Eu assim, acho que o Diego? impacto do jogo do meio de semana ele é muito grande. Porque É mesmo, o Matheus rapaz? Pereira ele voltou muito bem da pausa para a Copa do Mundo, influente, ganhando jogos para a equipe do Cruzeiro, jogando muito bem. Mas o impacto do jogo, que decide muita coisa, ele é muito grande. Nesse jogo, o Arrascaeta jogou muita bola, participou dos 2 gols da equipe do Flamengo, enquanto o Matheus Pereira fez uma partida muito discreta. Então, a Arrascaeta vence. Essa distância toda pra vocês, 90%? Não, eu quero inclusive retirar, eu falei baixinho aqui, bater em bêbado, eu quero retirar essa expressão, porque o bêbado não merece apanhar ele, ao contrário, tem que pôr, ele no banho, tem que pôr ele no banho frio pra ele voltar sobrenado. Isso é uma expressão que não cabe mais. Solidariedade aos bêbados sempre. Sexta-feira maravilhosa. Não, mas é verdade, é politicamente. Agora é politicamente correto. Era bonito quando era moleque, agora não é mais. Então peço desculpas. E quero dizer que a Arrascaeta. O Matheus Pereira, a gente disse aqui ontem, eu fui inclusive criticado pela torcida do Cruzeiro, jogar contra o Valério Doce, Rio Branco de Andradas, Caldense, Tupi, Juiz de Fora, não dá. Tem que jogar agora. Contra o Flamengo aí. Muito bom esse Tata Muniz. Então, Arrascaeta armando o time nesse 4-3-3. Tem mais gente aí, não tem? Plata e Arroyo, ou Arroxo. E aí, o que vocês me dizem? 70-30. O Instagram, ó, tá amassando lá. Vocês acham essa distância toda também? Não, eu acho que tem muito do que o Raí falou da torcida, tá? Sim. E pra mim é um duelo bem equilibrado. Acho que o Plata até é um jogador mais defensivo, mas pelo momento específico, pelo recorte atual, eu fico com o Arroyo. Então, aí pra você, Diego? Pra mim também, pelo recorte específico, o Arroyo é um jogador que tem 1 contra 1 muito forte, né? Ele dá aquele drible no primeiro jogo lá no Samuel Lino. O Samuel Lino até devolve, né? No segundo jogo, não contra o Arroyo. E aí o William que tomou de morador. Exatamente. Levou no 0800. E o Plata? Fala aí. Vou de Arroyo nessa aí. E eu sigo os relatores. Certo, então tá certo. Então vamos lá. Pra organizar. Falávamos em bêbados, o Plata é um cara que tem uma vida noturna bastante agitada. Vamos com calma. Segundo consta... Raí Monteiro, no seu momento de eu aumento, mas não invento. Não, ele já apareceu muitas vezes, né, nas polêmicas por viver intensamente a noite carioca, né? Que eu entendo que tem os seus encantos. Ficamos com o Arroyo, então. Arroyo, é isso. Então a nossa bancada desempatou a parada. Na outra ponta, Samuel Lino e Wesley. O Wesley acabou de chegar, né? O Samuel Lino já vem fazendo mais jogos e bons jogos com o Flamengo também, né? Não sei o que vocês acham. Cresceu muito de produção agora, recentemente, né? Ali de meados de maio pra cá, tem jogado muito bem o Samulino. Por mais que o Wesley seja uma peça que pode ajudar muito o Cruzeiro daqui pra frente, hoje é Samulino. Samulino, pra você, Raí. Lino tá jogando demais com o Leonardo Jardim. Foi o jogador que mais evoluiu com o Leonardo Jardim. Tá. Samulino. Pra você, Diego. Samulino, sem sombra de dúvida. Samulino, então tá aí, Samulino. A última, lá na ponta do ataque, na ponta de lança, os mais velhos vão falar ponta de lança. Pedro e Caio Jorge, esse nós vamos pro Instagram, hein? Olha lá, 84-16%. Vocês vão falar que também foi por causa da torcida ou porque o Pedro é melhor que o Caio Jorge? Eu achava que ia dar 95 a 5. Não, o Caio Jorge é excepcional jogador, mas não tem como comparar com o Pedro. Não dá pra comparar? O Pedro é melhor que o Caio Jorge e também entra a questão dos duelos da Libertadores. O Caio Jorge fez muito pouco contra o Flamengo nos jogos das oitavas de final, é Pedro. E aí, Raí? Quase o Caio Jorge virou o concorrente do Pedro, né? No começo da temporada. Eu acho que o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade, hein? Esse bonde, esse cavalo selado aí por 30 milhões de euros não vai passar de novo. Pedro. E aí, Diego?
O Pedro, pra mim, é o melhor centroavante do futebol brasileiro na atualidade, então pra mim é Pedro. Ficou uma discussão complicada. Agora vamos pro banco de reservas. E aí, hein? E aí, Léo Jardim ou Arthur Jorge? É realmente um confronto difícil. Essa tem no Instagram também, produção? Foi pra lá ou não? 50-50. Essa não é assim, a gente vai definir? Vocês deixaram a gente, olha só. E agora, Raí? Professor Arthur Jorge, eu gosto. E pra Apesar você? de não ter trabalhado bem no jogo da quarta-feira, eu prefiro o Arthur Jorge. Pois é. Tá. O cara já ganhou, né? O cara já ganhou, é diferente. Já ganhou Libertadores, brasileiro, diferente, né? Diferente, Arthur Jorge. Arthur Jorge, pra você, Diego. Olha, talvez seja o duelo mais equilibrado. De todos os que a gente viu até agora, eu acho que é esse entre Leonardo Jardim e Arthur Jorge. Por estilo de jogo, por preferência muito pessoal minha, eu sou mais Arthur Jorge. E aí, Rodrigo? Arthur Jorge também. Acho que são técnicos até de ideias muito parecidas, formas de jogar das suas equipes bem semelhantes. E o Arthur Jorge extraiu mais resultado até aqui na sua carreira no Brasil. Por isso, por mim, é o Arthur Jorge, por mais que o Léo Jardim tenha trabalhos bem relevantes no exterior, em especial no mundo.